Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, item 27. O nome desse item é uma pergunta. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por termos acordado bem, com saúde, pela segurança e proteção com que vivemos. Agradecer pela oportunidade de conversarmos, de compreendermos, de trocarmos ideias sobre as palavras de Jesus, esclarecidas de forma tão maravilhosa pelo Espiritismo. Muito obrigada. Então vamos lá, item 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deve-se pôr fim às provas do próximo ou é preciso, por respeito à vontade de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. É o peso e obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias as quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Então, ontem nós falamos sobre nós aliviarmos as nossas próprias expiações, nossas próprias dores e provas. Então, como que a gente falou ontem? Que se nós temos a oportunidade de aliviar o nosso sofrimento, nós devemos sim buscar por isso, né? Isso foi o assunto de ontem, que nós não precisamos vivenciar dores desnecessárias, que aquilo que nos é colocado diante de nós como dificuldades a serem superadas, são dificuldades a serem superadas. Agora, existem situações que a gente não consegue mudar. Essas sim nós devemos aceitar com resignação. Agora, e em relação às provas e às expiações das outras pessoas, como que nós devemos agir? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque esse raciocínio de que a gente deve deixar a prova fluir porque é a vontade de Deus. Porém, também é a vontade de Deus colocar no caminho dessa pessoa alguém que pode ajudá-la a aliviar as provas. Se não fosse para essa prova ser aliviada, para essa expiação, para esse sofrimento, essa dor ser amenizado, não haveria a oportunidade de fazer isso, né? Então, Deus não colocaria no caminho da pessoa que está sofrendo alguém que pudesse ajudá-la. É simples. Se você tem a oportunidade de ajudar, ajude, não tenha dúvida. A gente não precisa ter dúvida. Eu acho que esse tipo de coisa e outras coisas também que a gente acaba pensando, acreditando, é uma soberba da nossa parte. É como se a gente se achasse mais inteligente que Deus. Como se a gente achasse que a gente tem mais condições de controlar as coisas do que Deus. Será que se eu for amenizar a dor de alguém e essa não for a vontade de Deus, Deus vai permitir que isso aconteça? Será? Será que eu, Ana Paula,
Uma pessoinha desse tamaninho diante dos milhões, dos bilhões, trilhões, sei lá quantos zilhões de pessoas que existem no universo. Uma atitude minha pode ir contra os desígnios de Deus, pode desandar, vamos dizer assim, o plano de Deus. Que poder que eu tenho, né? Eu acho que é falta de humildade da nossa parte, falta de consciência do poder de Deus, falta de fé, a gente achar que alguma coisa depende de nós. Que alguma coisa desse tipo, assim. Porque o que depende de nós são as nossas próprias escolhas. As consequências das nossas próprias escolhas. Agora eu falo assim, eu não vou ajudar porque isso daí é vontade de Deus, sabe? Mas foi a vontade de Deus também você aparecer na vida daquela pessoa. É uma prova pra você, né? Pra mim, no caso. Se eu sou colocada diante de alguém que tá sofrendo e que eu tenho condições de amenizar aquele sofrimento, é uma prova pra mim. Deus tá me testando também pra saber se eu vou ter empatia, se eu vou ter amor o suficiente pra isso, pra fazer isso, né? E se não, se a pessoa realmente precisar passar por aquilo, aí ou a minha ação não vai ter o efeito esperado, ou eu nem vou aparecer na frente da pessoa, na vida da pessoa. Então, continuando aqui, existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Que desculpinha para ser ruim, né? Desculpinha fraca para ser ruim. A pessoa é ruim, mas ela se esconde atrás do cristianismo, das palavras de Jesus, para fingir ser boa. Acho que é pior do que ser mal sem se dizer cristão, né? É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? É o que eu falei. A gente se acha demais, né? De querer achar que nós sabemos mais do que... Nossa, foi um erro eu ter tido essa oportunidade de ajudar essa pessoa. Erro de quem? Erro de Deus? Por favor, né? Por acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou, se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos, não irás mais além? Tipo, chegou a hora. Nenhum sofrimento dura para sempre. Talvez tenha chegado a hora de aliviar. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer, é a justiça de Deus. É preciso que ela siga seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos, ao mesmo, se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar aquele sofrimento, se não me foi dado também como prova ou expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Devemos aproveitar todas as oportunidades de ajudar as outras pessoas. E lembrando que tem sentido, vale a pena sim a gente ir até os necessitados, a gente fazer campanhas para conseguir doações, tudo isso é super válido, é super bom, porém
a gente tem que se preocupar primeiro com quem está na nossa frente, com quem está dentro da nossa casa junto com a gente, com quem está dentro do nosso trabalho junto com a gente, com quem a gente se deparou na rua e nos pediu ajuda. Porque Deus não vai deixar de colocar na sua vida aquelas pessoas que você pode ajudar. Se eu tenho mais amor, mais condições e eu posso expandir isso para mais, quanto mais melhor, maravilhoso. Agora, não adianta nada eu fazer para o externo, fazer para as pessoas que naturalmente não estariam inseridas na minha vida e aquelas que estão ali convivendo comigo, eu não ser nem um pouco caridosa, tá? Então não faz sentido isso. Tô procurando aqui onde eu parei. Ajudai-vos uns aos outros sempre em vossas provas. Nunca vos torneis instrumento de tortura para ninguém. Este pensamento deve devoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. Porque quando a gente é espírita e conhece todas essas informações que o espiritismo nos traz, principalmente sobre a reencarnação, sobre a vida eterna, ou seja, que nós não morremos, que nós temos uma continuidade, né, depois do desencarne, nós sabemos que a bondade de Deus é infinita. Porque enquanto a gente não conhece a reencarnação, às vezes a gente fica mais aberto a ter dúvidas sobre a justiça de Deus, sobre a bondade de Deus. Mas quando a gente entende isso, a gente vê que a vida é eterna, que a gente não morre, que o espírito é indestrutível. Então a gente tem noção total da bondade de Deus, da justiça divina. Isso é algo maravilhoso. Então, principalmente, nós devemos, por termos noção do alcance infinito da bondade de Deus, ajudar sempre que tivermos a oportunidade de ajudar alguém. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraços às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. É isso que eu falei agora há pouco. Como que a gente pode achar que uma atitude nossa vai mudar os desígnios de Deus? Nós não somos tão poderosos assim, certo? Então, se alguma oportunidade de contribuir, de ajudar alguém, de contribuir para amenizar as provas, amenizar as dores de alguém, se a gente tem essa oportunidade, a gente deve sim agir, deve sim conversar com essa pessoa, dar conselhos, se for uma necessidade material e a gente tiver condições, ajudar, porque os desígnios de Deus não são afetados pela nossa vontade. Nós não somos tão poderosos assim. É um pouco de soberba a gente acreditar nisso, né? Não alterará o curso da justiça divina. Pode, sem receio, usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário. Então, se aquilo apareceu como uma prova para mim, para eu provar o meu amor, para eu provar a minha bondade, e a pessoa, repetindo, eu já falei isso, e a pessoa ainda não merecia ser aliviada daquela dor, ainda não chegou o momento, ela não vai ter fé. Eu vou fazer, mas aquela dor vai voltar de alguma forma, porque ainda não é o momento da pessoa. Então eu não preciso me preocupar. Fala assim, eu não vou ajudar porque, nossa, Deus quer que seja assim. E Deus errou de colocar você no caminho da pessoa, então. Deus erra, né? Tô sendo irônica. Pode, sem receio, usar todos os esforços para suavizar a amargura da expiação de seu próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la segundo julgue necessário.
Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina da ferida? De aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que isso é a sua expiação? Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. Resumamos deste modo: estai todos na terra para expiar. Todos nós, ninguém está aqui por acaso. Mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Então, resumindo de uma forma bem simples, tem oportunidade de ajudar? Ajuda. Tá vivendo uma situação que não tem como alterar, não tem como você ajudar, não tem como você também diminuir a sua prova. Se você não tem como diminuir a sua dificuldade, aceita. Agora, se tem como diminuir a sua dor e a dor do outro, faça. Não se ache mais poderoso que Deus de pensar que é um erro você estar no caminho de alguém que você pode ajudar. Então, pessoal, vamos finalizar por aqui por hoje. Amanhã nós vamos falar sobre o item 28, que diz: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Então, algo muito polêmico, muito interessante, que é algo que nós chamamos de eutanásia. E aí, é certo ou não? O que diz o Espiritismo? Como nós interpretamos os ensinamentos do Cristo em relação a essa questão? Então, bom dia, Lucas. Bom dia, Vilma. Vamos fazer a nossa prece final e amanhã nós continuamos. Quem chegou agora, que eu vi que algumas pessoas chegaram no final, vai ficar gravado daqui a pouquinho, já vai estar desde o início salvo no Facebook, tá bom? E no YouTube também. Mas vamos então finalizar agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estudo, agradecendo pela nossa vida. Obrigada, Senhor, pela nossa vida. Agradecendo por tantas bênçãos, agradecendo por tudo que temos em nossa vida, material, intelectual, espiritualmente. Que nós possamos sempre lembrar, Senhor, do quanto somos felizes, do quanto somos privilegiados, do quanto temos a agradecer. Que nós sempre lembremos de olhar ao nosso redor e que nós sempre possamos enxergar quantas pessoas gostariam de viver a vida que nós vivemos, quantas pessoas gostariam de ter os problemas que nós consideramos problemas, quantas pessoas dariam tudo para viver as felicidades que nós vivemos. Que dessa forma nós possamos sempre ter gratidão em nossos corações e a paz e a tranquilidade de quem tem fé e acredita na justiça divina acima de tudo. Que assim seja. Um ótimo dia para vocês e até amanhã.